Amém. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos os visitantes. Quero reiterar isso. Vocês podem se sentir em casa. Hoje nós estamos começando uma nova série. Quem foi tocado pela série Maturidade aqui? Rapaz, eu fui tocado por aquilo que foi dito aqui. Quero lembrar, inclusive, hoje nós tivemos nosso primeiro culto da manhã. Cara, foi fenomenal. 1 horinha de culto. Presença de Deus, aquele culto de chorar mesmo. Eu fiquei muito feliz, de verdade, porque eu acredito, eu sinto um cheiro de Deus fazendo algo muito novo a partir do culto da manhã. E nós estivemos aqui introduzindo a mensagem que nós vamos falar agora. Hoje nós começamos uma nova série, e uma série importantíssima, chamada Reino de Deus. Vamos ser ministrados nessas próximas 4 semanas a respeito do Reino de Deus. Por isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, não poderia ser diferente. Mateus capítulo 5. Eu vou ler na minha versão, Almeida, revista e atualizada. Se você tem conforto de ler na sua versão, acompanhe na sua versão, se não, acompanhe na minha mesmo, ouvindo, e vai dar tudo certo. Nós vamos a partir do versículo 1, capítulo 5 de Mateus, que diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros ou os limpos, os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amigos, é muito importante começar dizendo que a palavra de Deus apresenta Deus de algumas formas, de algumas facetas, com algumas facetas. Apesar de Deus ser um só, a palavra de Deus vai apresentando desde o Antigo Testamento Deus de algumas formas. Por exemplo, Deus é Pai. Deus é Pai. Interessante que a paternidade de Deus não é vista no Antigo Testamento, mas Jesus vem inaugurar isso. Quando Jesus fala: vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus, principalmente usando a tradução literal, que é Papai nosso que está no céu. Isso escandaliza muito. Mas que Deus é Pai de toda a criação, Ele é mesmo antes da fundação do mundo. Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, a paternidade de Deus é vista também. De uma outra forma, Deus é visto como Senhor. No Antigo Testamento, quando se tratava de Senhor, hoje o fato de a gente chamar Deus de Senhor, a gente pode caracterizar como uma nomenclatura de respeito, de admiração, de reconhecimento da sua grandeza. Mas no Antigo Testamento não é assim, não. No Antigo Testamento, chamar Deus de Senhor implicava em chamar você de escravo, você de servo. Quando você chamava automaticamente Deus de Senhor, você se chamava de escravo. Quem lembra aqui do dia que Moisés foi diante de Faraó, e a ordenança de Deus para Moisés diante de Faraó era: diga para Faraó, deixa meu povo ir, para que a gente possa servir no deserto. Quem lembra disso? O que está sendo proposto aqui é o seguinte: que Moisés chegasse em Faraó e dissesse: nós estamos servindo a você por muitos anos, servindo como escravos a você.
E eu venho em nome do Senhor dizer: libera-nos da sua servidão, da escravidão, da imposição do seu jugo, para que a gente possa se colocar voluntariamente diante do Senhor, ou sob as mãos do Senhor, para servi-lo como escravos mesmo. Interessante, inclusive, que para o sacerdote, para o profeta, para o levita do Antigo Testamento, não existe nomenclatura, não existe ministério maior, não existe honra maior do que ser chamado servo de Deus. Deus é Senhor. Mas aqui nós vamos compreender esse mês que Deus é rei também. E Ele estabelece seu reino de uma forma muito contrária ao reino, ao curso natural do reino do mundo. Eu posso dizer, inclusive, aqui essa noite, que existem 3 reinos: o reino de Deus, o reino das trevas e o reino do mundo. A legislação do mundo, não necessariamente política, mas de maneira de acordo com a cosmovisão, com a maneira como nós nos moldamos a essa era, a esse tempo. Então Jesus vem combater, e o reino de Deus, eu acredito que é um trem chocando com outro trem, sabe? Aquela coisa forte, escandalosa, só que de uma forma muito amorosa, inclusive. Nós vamos perceber que o reino de Deus no Antigo Testamento, Deus, Ele é o rei de toda a terra, o rei da criação. Ele é aquele que tem a terra como o estrado dos seus pés, aquele que governa todas as coisas com a sua palavra, aquele que faz de acordo com a sua vontade, organiza as coisas no seu devido lugar. Sendo rei, ele tem um desejo, Deus tem um plano, Deus tem um desejo, que é reinar sobre toda a terra, reinar literalmente sobre toda a terra. Nós sabemos que quando o povo começa a pedir por um rei, lá na antiga aliança, e Deus levanta Saul, é um modo paliativo de reino de Deus, porque o desejo de Deus era que Ele mesmo governasse o seu povo. O desejo de Deus é que Ele mesmo reinasse, gerando instrução. O que um rei deve fazer? Já parou para pensar nisso? O que um rei deve fazer? Um rei deve deixar todas as coisas no seu devido lugar. Um rei tem por responsabilidade prover para o povo. O rei tem por responsabilidade gerar cultura para o povo. O rei tem por responsabilidade fazer a gestão de toda aquela área que diz respeito a ele mesmo, que lhe é de jurisdição. O rei, inclusive, tem por obrigação estabelecer o seu coração, a sua mentalidade sobre aquela geografia determinada que ele governa. Então nós vamos perceber que o povo de Israel começa a pedir um rei físico, um rei humano, porque todas as nações tinham um rei, e Israel queria um rei também, e Deus não estava no plano de Deus isso, não era o desejo de Deus. Então Deus dá um rei para o povo de Israel, um rei, um homem, e por ser um rei homem falha, e por ser um rei homem não compreende qual que é a mentalidade desse Deus rei, porque o homem que reinaria a nação do coração de Deus deveria ser segundo o coração de Deus, não poderia ser de outra forma. O rei que seria estabelecido para reinar a nação, que é a menina dos olhos de Deus. Inclusive nós falamos muito aqui sobre Êxodo, capítulo 19, versículo 6, quando o próprio Deus chama Moisés e fala: diz para Israel que se eles obedecerem a minha aliança, eu farei deles a minha propriedade particular. A gente fala esse tempo inteiro aqui, e nós sabemos que a nação de Israel é a nação do coração de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Portanto, a menina dos olhos de Deus deveria ser governada por um rei que tem o coração de Deus, um rei que saberia a dor de Deus, saberia o modo de Deus trabalhar, para que pudesse estabelecer a impressão digital de Deus no seu reinado. Nós vamos perceber, inclusive, que Davi fez isso muito bem. Davi estabeleceu um reino exemplar, cujo o seu legado está visível até hoje. Nós olhamos para Israel, vemos a bandeira de Israel, e lá tem a estrela de
Davi, o homem que é chamado pelo cego de Jericó, quando o cego de Jericó grita a Jesus para ser curado, Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi, aquele que da sua vida geraria uma linhagem que estabeleceria o Cristo. Nós vamos perceber que por conta da desobediência do mundo, principalmente da nação de Israel, que é a nação do coração de Deus, reis subiram, reis desceram, reinos foram divididos e virou uma bagunça, simplesmente porque o reino de Deus, quando eu digo reino de Deus, lembre-se, ou pense no modo de Deus, tá? Quando eu digo reino de Deus, não pense num reino de um trono, não pensa fisicamente ainda não é bom pensarmos assim, mas quando você pensar no reino de Deus, pensa no modo de Deus, no modo de Deus governar, em como Deus pensa, em como Deus sente, quem Deus é, o que Deus quer estabelecer, qual que é a extensão da pessoa de Deus que Deus quer que a gente tenha. Então, quando Deus vai estabelecer o seu reino, ou quando Deus pensa em estabelecer o seu reino, Ele faz isso de acordo com a petição do povo no Antigo Testamento, para levantar um homem. Só que a gente sabe que esses homens, por melhores que fossem, até Davi, não conseguiram transcender uma mentalidade humana, e por isso Deus tinha um plano desde a eternidade, e o plano de Deus desde a eternidade era que esse rei, Jesus, assentado à direita de Deus, cheio de glória e majestade, se fizesse homem, para que a partir da sua humanidade, da sua sabedoria, de ser 100% homem e 100% Deus, Jesus pudesse iniciar um estabelecimento visível do seu reino. Quem está comigo aqui? Então, nós vamos ver que entramos no Novo Testamento, entramos no livro de Mateus e percebemos ali o nascimento de Jesus. Percebemos a perseguição de Herodes aos filhos primogênitos, percebemos como que Jesus com a sua família precisa fugir, percebemos como Jesus vai para Galiléia, fugido junto com seus pais, para não ser morto. E naqueles dias onde as visões eram raras, a palavra de Deus era rara, que nós conhecemos como período intertestamentário. Quem já ouviu falar disso? Período intertestamentário, que são os 400 anos de silêncio de Deus. Deus não levanta profetas, ninguém fala no nome de Deus. É estabelecido um homem cuja linhagem era sacerdotal, chamado João, e nós conhecemos como João Batista, porque era aquele conhecido por batizar, era aquele que decidiu se apartar da linhagem sacerdotal. Eu imagino que João Batista tenha sido tocado pelo Senhor, tenha sido inspirado pelo Senhor a romper com uma linhagem sacerdotal, porque o sacerdote veterotestamentário é aquele que vai se colocar entre Deus e os homens. Só que a gente percebe que o sacerdócio não está funcionando, porque 400 anos que o povo não ouve Deus, 400 anos que o povo não sente a presença de Deus, 400 anos que o povo fica carente da voz de Deus. E a palavra de Deus diz que o povo sem profecia perece, um povo sem uma palavra profética perece. Então você imagina como está o estado do povo, não só de Israel, mas de todas as nações, sem que Deus tenha levantado por 400 anos. 400 anos é o pai, o filho, o neto e o bisneto não ouviram Deus. Pensa nisso. Nós temos, alguns têm avós cristãos, alguns têm pais cristãos e nós somos cristãos. Então, por exemplo, algumas pessoas têm vindo de 3 gerações, que não são 300 anos, porque naquela época o povo vivia muito mais do que hoje. Então, por um período muito menor, nós temos muito mais palavras de Deus ou legado de cristianismo do que esses homens tinham. Então você percebe que morreu uma geração, nasceu outra geração, morreu essa segunda geração, nasceu uma terceira geração, morre essa terceira geração, nasce uma quarta geração, e essa quarta geração quase está morrendo quando Deus levanta um homem chamado João Batista, para perceber que a linhagem ou a estrutura sacerdotal levítica e araônica não está funcionando mais.
Não está funcionando continuar sacrificando sem Deus. Não está funcionando continuar fazendo para Deus coisas sem Deus. Não está funcionando esse negócio de ritual, de liturgia. Não está funcionando. Nós falamos de Deus, temos a lei na nossa mente, mas não temos no nosso coração, porque Deus não tem falado. Então João Batista se levanta. João Batista se levanta, e eu não estou dizendo que ele se levanta para iniciar o seu ministério, não. Ele se levanta para apartar-se da sua família sacerdotal, que eu preciso dizer que é uma família bem vista e bem quista por toda a sociedade, porque ao contrário do que a gente imagina, sacerdote, e principalmente sumo sacerdote, é um homem extremamente reconhecido por Deus e por toda a sociedade. Então ele decide romper com a linhagem sacerdotal e ir para o deserto, em direção à solitude. E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1, versículo 80: e o menino crescia e se fortalecia nos desertos, até o momento de ser exposto a Israel. Nesse momento, acredito nos anos em que ele ficou como um menino, sendo estabelecido na presença e na pessoa de Deus, ele recebeu uma revelação que ainda haveria de ser dita. Que revelação foi essa? Existe um reino que é transcendente ao nosso, e ele está vindo. Alguém está me ouvindo hoje? Tem um reino vindo aí. Imagina só, um homem que vive no deserto, come gafanhoto, se veste com pele de animais, recebe uma revelação underground de Deus, de que tem um reino vindo aí. Paralelo a isso, eu preciso ser mais didático hoje, até porque nós temos um mês aí pela frente. Espero que você venha todos os domingos para não perder nenhum capítulo. E se você não conseguir vir no domingo, não tem problema, vai lá no nosso YouTube e assiste a mensagem. Mas eu preciso abrir esse parênteses importante aqui. Existia na comunidade judaica, e principalmente na comunidade religiosa judaica, uma micro comunidade ali chamada Zelotes. Quem já ouviu falar dos Zelotes? Os Zelotes eram basicamente aqueles doutores da lei, fariseus religiosos, que criam teologicamente que o reino de Deus seria tomado à força literal, que haveria um dia em que eles falariam: chegou, é hoje o dia, e eles iriam até o rei, até o imperador, e tirariam à força o imperador de lá e se sentariam no trono. Isso para os Zelotes era o reino de Deus estar vindo. Isso significava para aquela microcomunidade, seita, bandidagem ali, isso significava literalmente assumir o trono. Isso significava: nós que temos a lei guardada na mente, sabemos de cor toda a lei, sabemos de cor todos os mandamentos, nós vamos assumir politicamente mesmo. E agora João Batista inicia seu ministério. Mateus capítulo 3, olha só para Mateus capítulo 3. João Batista inicia o seu ministério, porque Lucas vai escrever o seguinte no versículo 80, capítulo 1: o menino crescia e se fortalecia nos desertos até o momento de ser exposto a Israel. Então, como é que o ministério de João Batista começa? Como é que o serviço começa? Começa assim, Mateus capítulo 3: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só para mim rapidão. Eu imagino que João Batista foi para o deserto e levou consigo o Antigo Testamento, os escritos de Isaías, porque quando ele mencionava arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele mencionava também a parte que Isaías vai dizer o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele usava aquela parte de Isaías quando Isaías profetiza para o rei Ciro, que tinha sido alguém levantado por Deus, que não era de Deus, não era um homem de Deus, não cria em Deus, mas foi levantado por Deus para trazer o povo de volta para a Babilônia e estabelecer, inclusive financeiramente, o templo do Senhor. E a profecia de Isaías para Ciro é:
você é a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E a profecia para o rei Ciro veio também com uma mensagem: todo vale será aterrado, todo monte será aplanado. Sabe que essa palavra de Isaías, provavelmente quando Isaías estava pensando em profetizar, ele não estava pensando provavelmente no rei Jesus que viria aplanar todas as coisas, que viria endireitar todas as coisas. Ele estava pensando naquilo que estava acontecendo com Israel naquele momento, voltando da Babilônia depois de um exílio gigantesco. Quem está comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, Isaías está profetizando: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele está falando para Ciro, mas João Batista, ele pega e ele diz: essa mensagem é para mim. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele vai para os desertos. Imagina o dia que João Batista levanta e fala: chegou a hora de eu começar a manifestar, chegou a hora de eu começar a pregar. Eu já cresci, me fortaleci em espírito, agora chegou a hora de eu manifestar. E qual que é a primeira mensagem que João Batista recebe do Senhor? O reino de Deus é chegado, por isso arrependam-se. O reino de Deus é chegado, por isso arrependam-se. Por isso mudem agora mesmo. Por isso mudem suas condutas, mudem a maneira de pensar. O reino de Deus é chegado. E vocês sabem que quando João Batista ele começa a anunciar, ele anuncia inclusive sobre esse rei que vem. Ele anuncia não só sobre um reino, sobre uma estrutura de legislação nova, mas ele anuncia sobre um rei que vem. E ele fala: aquele que vem após mim, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Ele vem, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem batizará com Espírito Santo e com fogo. Irmãos, voltemos aos Zélotes, ouvindo essa mensagem, porque a palavra de João Batista está saindo dos desertos, ecoando no deserto, e está indo em direção a Jerusalém, está indo em direção à cidade. De repente as pessoas estão saindo da cidade. Quem está comigo? As pessoas estão saindo da cidade, estão entrando no deserto para serem batizados por João Batista. As pessoas estão entrando no deserto, saindo da cidade, indo para o deserto, um lugar completamente desconfortável, para ouvir um profeta que se veste de pano, de pelo de animal, que come gafanhoto, louco, com aspecto de maluco, anunciar que vem um reino, e esse rei vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Os Zélotes pensam: esse cara é muito louco, o que ele está falando vai acontecer em breve, vai pegar Jerusalém, vai pegar fogo, a gente vai atear fogo na cidade inteira e reconstruir Jerusalém, a força, a gente vai assumir e inaugurar um novo reino. Agora, quem é esse rei que vem? Vamos esperar então. Tá, João Batista esperando o rei, o povo que está sendo batizado esperando o rei, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que tinham a lei na sua mente, mas não no coração, esperando o rei, cada um esperando um rei por sua conveniência, personalizado para si mesmo. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Cada um esperando o rei de acordo com a sua conveniência. Isso fica muito claro quando Jesus morre e ressuscita e vai ter com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Acompanhe comigo a mensagem aqui, porque eu estou indo lá e voltando, indo aqui, mencionando ali, mas essa mensagem é muito importante que você escute. Isso fica muito evidente sobre a perspectiva e a expectativa do povo num reino que não era o reino de Deus. Olha só, Jesus anda com 2 discípulos específicos, 3 anos e meio. Não são os principais de Jesus, mas estão ali andando com Jesus. Jesus está lá com os 12 e eles estão aqui, estão acompanhando, estão gastando dinheiro, estão dormindo perto onde Jesus está dormindo, estão acompanhando o ministério de Jesus. Jesus morre, ressuscita, já é o 3º dia, Jesus aparece para eles, eles estão entristecidos. E quando Jesus aparece, ele pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão entristecidos? Um deles diz: você não sabe os últimos acontecimentos de Israel? Nós tínhamos um mestre, andávamos com ele 3 anos e meio, agora ele morreu e é o 3º dia, ele ainda não ressuscitou. E aí eles soltam a expectativa do coração deles. A boca fala do que o coração está cheio. Qual que é? Ora.
É com essas palavras que um deles diz: ora, nós tínhamos esperança que era esse que iria redimir Israel. Naquele momento Jesus se enfurece. Pensa que talvez ele não se enfurece só pelo fato deles não estarem vendo que era Jesus, mas por causa daquela última frase que é abusada. Revela as intenções do coração. Essa última frase vai revelar as intenções. Ué, vocês andaram comigo 3 anos e meio, não era por mim? Não era pelo meu amor, pela mensagem que estava dentro de mim? Era porque vocês estavam achando que eu ia um dia dizer para vocês: peguem as espadas e a gente está indo lá tomar o reino? Era isso que eles esperavam. Expectativas diferentes sobre o reino que viria. E de repente, o rei aparece. Que engraçado. Que maneira diferente de aparecer um rei. O rei aparece de boa. O rei vai para o deserto. O rei se manifesta no deserto e João Batista está com os seus discípulos. Depois de um culto no deserto, de um batismo, eles estão trocando ideia, conversando sobre o rei que viria, e Jesus passa. Nem fala, Jesus passa. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis aí o rei que tira o pecado do mundo. É isso que ele diz? Eu vi um monte de gente fazendo assim. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso revela o coração do reino. Nós poderíamos ficar aqui e terminar a mensagem aqui. O coração do reino é serviço. O coração do reino é doação. Jesus, sendo rei e vindo para reinar, é visto como um cordeiro que só nasceu para morrer servindo alguém. Vamos lá, Redil. Quando João Batista olha para Jesus, não vê um rei, mano. Vê um cordeiro. Quando João Batista olha para Cristo, ele vê o Cordeiro de Deus, aquele que saiu do seu trono de glória, plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, para servir os homens. É o primeiro escândalo do reino de Deus, meus amigos. É o primeiro escândalo do reino de Deus. E Jesus começa seu ministério paralelo ao de João Batista. João Batista pregando o reino de Deus: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregando arrependimento também, pregando a palavra do reino de Deus. E olha só o que a palavra vai dizer em Mateus 4:23. Vocês estão aí comigo hoje? Amém? Mateus 4:23 vai dizer: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Ai, molhei tudo aqui. Alguém me ajuda. E sua fama percorria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu falei de manhã o seguinte, olha só que interessante. A fama de Jesus, pode ficar à vontade aí, Samuel, porque eu fiz besteira aí. A fama de Jesus começa a percorrer como alguém que está pregando um evangelho. Eu falei o seguinte de manhã, sabe que Jesus, ele começa seu ministério com muita graça, impondo as mãos sobre os enfermos, eles sendo curados, colocando as mãos sobre os endemoniados, eles sendo libertos, colocando as mãos sobre os olhos dos cegos, eles passando a ver, colocando as mãos sobre os ouvidos dos surdos, eles passando a ouvir. Mas sabe que existe um vazio no nosso coração, porque a nossa perspectiva, irmãos, e a nossa expectativa está muito semelhante às expectativas daquele período intertestamentário.
Nós estamos procurando e esperando um reino que não se parece com o reino de Deus. Então é necessário pregar o evangelho do reino de Deus, justamente porque agora mesmo, enquanto eu estou com esse microfone na mão, em toda a extensão da nossa nação, existem igrejas abertas nesse exato momento, cujo a ênfase da pregação é: venha, não precisa se arrepender, só vem que você vai ser abençoado, vem que os teus olhos que agora fechados vão ver, venha que os seus ouvidos que agora estão cerrados vão ouvir, venha que a tua falta de dinheiro vai acabar hoje, a sua bênção vai chegar hoje, pode vir. E as multidões estão vindo, as multidões estão vindo sedentas, famintas. Gente, vou falar uma coisa do meu coração aqui agora. Quem tem dó daquelas pessoas, eu tenho muita dó daquelas pessoas que estão desesperadas com toda a diversidade de problemas físicos, emocionais e espirituais, que procuram a todo custo uma cura. Quem tem dó dessa galera? E aí, ao mesmo tempo, o cara que está aqui em cima, vendo a vontade de ser curado daquele povo, usurpa, mente, prega inverdade em troca de dinheiro. Mas sabe qual que é uma perspectiva minha em relação a tudo isso? Você já achou interessante também o fato de que essas pessoas estão indo lá e sendo curadas? Já percebeu que tem gente indo fazer fila na porta de igreja, desesperado? Não necessariamente cristãos, não necessariamente gente que decidiu viver o evangelho, mas estão indo lá desesperados, pensando: cara, eu preciso do meu milagre, fazendo filas, e saem de lá com o milagre. Já percebeu isso? Quantas pessoas curadas? Quantas pessoas libertas? Interessante que, tirando a mensagem grosseira da riqueza financeira, né? Se você chega lá e você olha aí, você fala: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está operando aqui, Deus está operando. Sabe que, cara, só pode ser Deus curando esse paralítico, só pode ser Deus liberando essa palavra profética, só pode ser Deus. Eu não quero entrar no mérito aqui de se é Deus ou não é, isso aqui é uma outra história, a gente nem está aqui para isso. Mas o fato é de que Jesus tem uma indignação dentro dele, oculta ainda, porque Jesus começa o seu ministério e começa a curar todo mundo. Você imagina, vem um cego, ele não tem muito tempo, é multidão, a gente está falando de multidão. Jesus toca o cego, ele é curado. Jesus toca o surdo, ele é curado. Jesus toca o paralítico, ele anda. A galera não tem tempo do cara vir agradecer a Jesus. É multidão, mano. É multidão. Não tem tempo de a pessoa falar: Jesus, posso trocar uma ideia contigo depois do culto? Não tem tempo. Não tem tempo. Jesus está tocando as pessoas, gente toca nele, é curado. É meio que caótico o cenário. E a fama de Jesus está crescendo, mas Jesus, dentro do seu coração, tem uma indignação. Está faltando algo. Por quê? Porque o cego veio e voltou vendo, mas não tem o que precisa realmente, que é o reino de Deus. O surdo está ouvindo agora, O surdo veio sem ouvir e está ouvindo, e volta para casa para contar para as pessoas, com um vazio enorme que mal sabe ele, depois de que ele acostumar com a audição, ele continuará com esse vazio. Sabe qual é o ponto aqui da minha perspectiva sobre essas igrejas que se movem nos sinais, nas curas, em troca de dinheiro, essa coisa meio caótica também? É que as pessoas estão vindo, recebendo o que precisam momentaneamente e indo embora, com um vazio enorme que só o reino de Deus consegue suprir. E eu acho que nós estamos dessa mesma forma. Por isso precisamos nos arrepender. Porque talvez você fala: cara, isso aí é coisa de ignorante, é óbvio que eu não vou para a igreja receber cura. Eu já passei essa fase, agora eu ouço o pregador fulano, ciclano, eu vou na conferência tal. Sabe que agora aquele canal do YouTube é minha referência, então eu já passei dessa fase, sei que isso está errado. Mas nossas expectativas ainda são momentâneas.
nossas expectativas. Não adianta nada você transicionar de entendimento, mas no espírito você não ter fome pelo reino de Deus. Sabe que chegou a hora da gente passar e transcender de uma fome momentânea, mesmo que espiritual, aliás, espiritual não, tira a palavra, mesmo que sobrenatural, a fome não pode ser momentânea, a fome não pode ser de um toque do Espírito Santo momentâneo, a nossa perseguição não pode ser a um toque no nosso físico momentaneamente, a nossa perseguição precisa ser a proposta eterna do reino de Deus, porque o reino de Deus, antes que eu fosse enquanto eu sou e depois que eu for será. Então, a eternidade, a proposta da eternidade do reino de Deus precisa nos fascinar, irmãos. Precisa nos fascinar, porque nós mudamos a nossa perspectiva em relação à ignorância daqueles que estão indo em igrejas da televisão buscar a cura. Mas nós estamos vindo aqui pegar outras coisas também, momentâneas, que vão passar. Nós estamos vindo aqui ainda na compreensão da legalidade, do legalismo, da meritocracia. Ainda estamos funcionando de acordo com um reino que não é o reino de Deus. Eu preciso falar uma coisa agora. Jesus não te deve nada. Jesus não te deve nada, nada. Se Ele não fizer mais nada, Ele vai fazer, aleluia. Mas se Ele não fizer mais nada daqui para o resto da tua vida, Ele não te deve nada. Ele já fez o suficiente para você servi-lo com amor. Ele já fez o suficiente para você gastar sua vida aos pés dele. Ele já fez o suficiente para você ser grato por toda a sua vida e fazer com que seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos sejam gratos por aquilo que Ele fez. Jesus aparece assim. Jesus aparece assim, dessa forma. Essa é uma das características que mais me fascinam de Jesus estabelecendo o seu reino. Ele não deve nada para ninguém. Então Jesus tem um desejo de estabelecer um reino, mas tem um empecilho. Existem dois outros reinos sendo estabelecidos simultaneamente: o reino das trevas e o reino dos homens. Então o que ele faz? Vamos então na raiz. Alguém está me entendendo aqui? Então o que Jesus faz? Vamos na raiz. Vamos sentar e aí eu vou anunciar, manifestar o que é o reino que eu vim manifestar. E por isso que ele fala, versículos 1, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Deixa eu só, antes de ir para as bem-aventuranças, dizer uma outra coisa importante. A metodologia do reino de Deus vai ser sempre a partir do ensino, tá? A metodologia do reino de Deus vai ser sempre a partir do ensino. E quando eu digo ensino, não estou falando de sala de aula, ou estou falando de aprender numa escola. Eu estou falando da proposta de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Essa é a maneira, desde a antiguidade, desde o estabelecimento do primeiro sacerdócio, desde o estabelecimento do primeiro tabernáculo, a maneira de Deus, ou até antes, a maneira de Deus comunicar para o homem, fazê-lo comunicar para toda a criação, para aqueles próximos a Ele, era a partir do ensino. Aqui a palavra ensino é basicamente compartilhar a vida, não é necessariamente compartilhar teoria, compartilhar a vida. Então, se nós estamos aqui é porque houve uma didática do reino de Deus progressiva, cronológica, que fez com que a gente chegasse até aqui. Homens gastaram tempo ensinando a gente. Sabe de uma coisa que você precisa ser grato? Pela igreja que você faz parte. Porque você tem o privilégio de sentar gratuitamente toda semana para ouvir o Evangelho.
E sabe que na minha jornada eu sou muito grato a homens que eu passei na mão deles uma estação e fui e aprendi e me ensinaram. Então a gente precisa ser muito grato à metodologia do reino de Deus, que é a partir do ensino. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, vendo todo aquele caos, Jesus se enche de íntima compaixão, e ele percebe que alguma coisa não está certa. Ele percebe que curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os endemoniados, até um certo ponto é a manifestação do reino de Deus, mas passando desse ponto é a sustentação de uma metodologia que já está acontecendo. Jesus quer romper com isso, e por isso, como é que você faz com alguém que não conhece o reino de Deus? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Todo mundo conhece muita gente que não conhece o reino de Deus ainda, não entrou no reino de Deus, não teve contato com o rei do reino, e a gente está querendo chamar esse povo para vir domingo na nossa igreja, e não é assim. A metodologia do reino de Deus é sentar-se e ensinar, olhar no olho e falar da vida, compartilhar a vida, meu irmão. Jesus, ele percebe um problema estrutural, um problema de raiz. O povo está esperando um reino que não é o meu reino, o reino do meu pai. Então o que a gente faz? É isso que eu quero que vocês entendam hoje. O que a gente faz diante desse problema? Nós sentamos como aquele que vai lavar os pés, e a gente olha no olho e ensina. Jesus se sobe no monte, ele senta com os discípulos e ele passa a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, Jesus poderia usar qualquer outra característica para aqueles que são aquilo que ele vai dizer que é, aquilo que ele vai dizer que são, mas ele usa a nomenclatura e a característica de bem-aventurados. Bem-aventurados tem outras duas possibilidades de tradução, né? De semelhança. Bem-aventurados também quer dizer felizes, ou talvez na sua versão esteja escrito felizes. Ou bem-aventurados quer dizer abençoados. Interessante que ele vai dizer o seguinte, e a gente vai sem pressa, mesmo que o tempo já está estourando daqui a pouco, a gente vai sem pressa porque a gente tem um mês. Mas olha só, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados são. Bem-aventurados são. Ele não vai falar bem-aventurados serão, porque Jesus, ele não trabalha a metodologia do seu reino, a funcionalidade do seu reino não é meritocrática. A funcionalidade e a metodologia dos reinos do mundo é meritocrática. Se você faz para ser aceito, você faz para merecer, e se você merecer, você vai receber. Inclusive, ele está falando para gente que veio de um contexto de lei. Vocês estão me ouvindo hoje? Ele está falando para gente que veio de um contexto de lei. Jesus está inaugurando agora uma nova mentalidade, até aquela mentalidade que a gente tem ou passou dela, mas as pessoas estão antes dela. O que é isso? As pessoas estão presas na lei. Ele está falando para discípulos galileus, homens simples, que estavam ralando para serem vistos, que estavam ralando para serem percebidos. Eram homens que eram a escória da sociedade, eram homens que eram pessoas simples. E ele está falando daqui a pouco também para multidões, pessoas com problemas, pessoas com doenças. Ele está falando também para fariseus que se infiltravam para ouvir a mensagem, pessoas que tinham reconhecimento humano, mas por conta da meritocracia. E Jesus já rompe com a metodologia, a mentalidade dos homens, do reino dos homens, que é meritocrática. Sabe que a gente carrega inclusive a meritocracia do reino desse mundo. A gente está o tempo inteiro tentando o protagonismo. A gente está o tempo, eu falei há uns meses atrás sobre isso aqui nessa plataforma. Eu falei, a gente está o tempo inteiro indo para o protagonismo. A gente está querendo a todo custo o protagonismo, ser o protagonista da nossa vida, vencer na vida, fazer as pessoas verem que a gente venceu. Isso não é saudável, porque isso fala de uma vida legalista. Por quê? Porque no afã, no engajamento de tentar ser o protagonista da sua vida, você nunca vai acertar todas as vezes, você vai errar também, você vai fracassar também. Quando você fracassa, você se sente a pior pessoa do mundo.
Interessante que o reino de Deus ele vem imputar responsabilidade sobre os nossos ombros, que é uma responsabilidade grande, mas ele não vai imputar um peso. O reino de Deus vai tirar um peso das nossas costas. Se acostume com o paradoxo do reino de Deus, porque ele é paradoxal mesmo. Ao mesmo tempo que o reino de Deus vem colocar uma responsabilidade sobre os meus ombros, ele vai tirar um peso dos meus ombros, porque essa responsabilidade não é feita a partir da lei, mas a partir da graça que ainda viria a partir do próprio Cristo. Então ele não vai falar, bem-aventurado não é aquele que vai fazer alguma coisa para receber a outra. Bem-aventurado é aquele que é. Bem-aventurado não vai ser aquele que fizer. Bem-aventurado é. Bem-aventurado é. Então você já viu uma pessoa bem-aventurada? Já viu uma pessoa próspera no conceito de Deus? Já viu uma pessoa que tem sucesso no conceito de Deus? Ela é. Ela só é. E ela irrita tanto aqueles que estão tentando a meritocracia, o protagonismo, estão tentando a religiosidade, estão tentando o ministério, a plataforma, o microfone a qualquer custo, estão tentando o sucesso profissional a qualquer custo. Irrita, porque é gente, não é gente passiva, mas é gente em paz. É gente que é gente que sabe que não é 100%, mas está se tornando e por isso é. Porque inclusive para Deus, é importante dizer isso, para Deus não importa se você não é ainda, porque ninguém é ainda, mas para Deus, aqueles que estão prosseguindo para ser, são. Isso é maravilhoso, meu irmão. No reino de Deus, aquele que está seguindo para ser, já é. Por isso, entenda isso na perspectiva do reino de Deus. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando daqueles que são plenamente pobres de espírito. Ele está falando sobre aqueles que estão prosseguindo e se aperfeiçoando para se tornarem pobres de espírito. Interessante que o versículo 3 vai falar sobre a pobreza de espírito, e para nós isso é quase que escandaloso. Porque como assim Jesus está sugerindo que eu seja pobre de espírito? Se nós estamos num mundo consumista, capitalista, onde a gente está prosseguindo a riqueza, ou está perseguindo a riqueza de espírito. Nós estamos numa era onde os coaches estão subindo, pegando o microfone das nossas igrejas e dizendo para a gente ser rico de espírito. A gente precisa ser rico de espírito. Você não pode ficar com gente que está te empurrando para a pobreza de espírito. Você não pode estar perto de gente que não concorda com o seu protagonismo. Você precisa romper com esse tipo de gente. Gente, que pregação maldita. Desculpa. Fiquei bravo. Mas que pregação é essa que diz que você tem que romper com as pessoas que não creem no que você crê? Quem já ouviu alguém falar 15 segundos no Reels isso? Fica longe das pessoas que não aplaudem tua vitória, irmão. Ô, ombrinho. Tudo que você precisa é de gente que não vai aplaudir você. Tudo que você precisa é de gente que você vai lançar uma música, vai chegar domingo aqui e pro povo, ó, tanto faz. Tom lançou uma música, tô nem aí. Vai me colocar, eu preciso muito disso, vai me colocar no meu devido lugar. Eu preciso disso, sabe? Preciso de gente que vai me afiar, preciso de gente que vai me empurrar para a pobreza de espírito. Por quê? Porque a minha carne, eu estou sendo vulnerável com vocês aqui, irmão. Sou pastor dessa igreja, mas sou vulnerável também, não tem problema. Me discipulem. Eu estou dizendo o seguinte: a minha carne quer ir para o sucesso dos homens. A minha carne, a sua também, para de olhar para mim com um olhar de, olha, a carne dele quer ir para... A sua também, mas eu estou falando da minha. A minha carne quer funcionar de acordo com o curso desse mundo, quer pegar o sucesso dos homens o tempo inteiro. A minha carne quer isso. A minha alma está pedindo aplauso dos homens o tempo inteiro. A minha alma está pedindo, gente, posta minha música, pelo amor de Deus, me dá um feedback. A minha alma está pedindo, gente, pelo amor de Deus, diz que eu sou bom. E o Espírito Santo está dizendo, não, você tem que ir para a pobreza de espírito. Afinal, o que é pobreza de espírito, irmãos? E eu digo para vocês, pobreza de espírito, dentre tantas traduções, conceitos que eu vi por aí, eu acredito que o melhor deles é o se esvaziar continuamente. Se esvaziar continuamente. Eu sempre digo isso aqui, vou dizer mais uma vez. Uma vez eu ouvi do pastor Ademar de Campos o seguinte: não existe ninguém humilde,
existe gente que se humilhou. Não existe gente humilde, ninguém é humilde. Saiu uma frase essa semana, porque o João morreu, né? Então saiu uma frase dele que dizia: alguém que diz que é humilde, a partir desse momento não é mais, né? Então, interessante, porque o que é pobreza do espírito? Pobreza do espírito não é vestir pano de saco, não é não ter roupa boa, não é isso. Pobreza de espírito é basicamente o que Jesus vai dizer depois, no capítulo seguinte, do capítulo 6, a partir, se eu não me engano, do versículo 30, quando ele vai dizer: observem os lírios dos campos, observem as aves dos céus. Sabe, não andem ansiosos pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de comer, ou ainda pelo que haveis de beber. Se vocês são bons pais para os seus filhos, sendo pessoas terrenas, quanto mais o nosso Pai que está no céu, Ele sabe tudo o que você precisa. Não se preocupe por isso, não se encha. O próprio Jesus vai dizer depois: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o bandido rouba. Acumuleis tesouros nos céus. E aí não é andar igual um jesuíta, sem nada, abrir mão de tudo, não ter conta bancária, viver entristecido. O próprio Jesus vai dizer depois: se você jejuar, não faz cara de entristecido, porque o bem-aventurado é feliz. O bem-aventurado é feliz. Então para com esse negócio de achar que é um comportamento. A pobreza de espírito não é um comportamento. Para de ficar se jogando para baixo o tempo inteiro. Isso não é pobreza de espírito. Conta o testemunho, irmão. As pessoas querem saber o que Deus está fazendo na sua vida. Não é falsa humildade contar testemunho, dizer o que você comprou, o que você ganhou, qual o favor de Deus que você recebeu. Não é falsa humildade. A gente não está falando desse tipo de pobreza de espírito. A gente está falando de alguém que é tão feliz, tão próspero, anda em tanta novidade de vida, que não tem problema de se esvaziar. O problema aqui não é o que você vai ganhar, mas o problema é o que você está disposto a perder depois de ter ganho. O que você vai estar disposto a perder enquanto está ganhando. Porque alguém bem-aventurado, segundo Salmos 1, é alguém que é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo as suas folhas não caem, e ele dá os seus frutos na estação correta. Ou seja, alguém que caminha em frutificação, é alguém que caminha em prosperidade. Sim, meus irmãos, eu quero prosperidade para mim e para você. Como pastor dessa igreja, eu quero prosperidade para essa casa. Mas a pergunta é: nós estamos dispostos a perder tudo que estamos ganhando? Essa é a tensão do reino de Deus. Esse é o coração do reino de Deus. Eu ganhei isso, já estou disponível para perder. Porque o reino de Deus é o paradoxo. Jesus diz: aquele que está disposto a perder, ganhará. E aquele que está disposto a ganhar, certamente perderá. Você entende o que eu estou dizendo? Então, pobreza, irmãos, é muito longe da nossa compreensão essa proposta de Jesus. É muito longe do nosso estilo de vida essa proposta de Jesus. E depois ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Opa! Então os pobres de espírito têm algo que é muito caro e valioso. Percebe esse paradoxo? Bem-aventurados os pobres de espírito, não é porque não tem nada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso me ensina algo que eu queria ensinar para vocês hoje. Jesus está disposto a dar o reino de Deus para gente que não quer ganhar nada em troca. Jesus está disposto a dar o reino de Deus, confiar o reino de Deus para gente que não vai querer ganhar nas custas do reino de Deus. Então o reino de Deus é de quem, afinal? O reino de Deus está na mão de quem, gente? O reino de Deus está na mão de gente que não tem interesse em se promover, se vangloriar a partir do reino de Deus. O reino de Deus está na mão de gente que decidiu usar o seu dom
todo para o reino de Deus e não ficar com nada para si. Alguém está me entendendo? Isso confronta demais a gente, irmãos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, quando Jesus, novamente, não entendam de forma distorcida ou de forma moldada pelas coisas ou pelo reino do mundo. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, Ele está falando para a gente perceber, para a gente identificar e discernir o tipo de choro que Ele consola. Porque a proposta de Jesus aqui não é consolar qualquer choro. Alguém está me ouvindo? A proposta de Deus aqui é consolar os choros que são por causa do reino de Deus, por causa da causa de Deus, por viver para Deus. Sabe que, óbvio, que se você erra, se você peca, e esse pecado te traz consequências, você vai chorar. E é óbvio que no dia do choro, do arrependimento, o Espírito Santo te consolará. É óbvio. Mas a questão aqui é, nós não podemos entender esse texto como qualquer choro, porque Deus não vai consolar qualquer choro. Deus vai consolar o choro que for em conformidade com o reino dele. Alguém está me ouvindo? Vocês estão entendendo, gente? Fala um amém aí, pelo menos. Hoje está muito silêncio esse negócio aqui. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram. Os que choram por quê? Os que choram por causa que a justiça de Deus não foi estabelecida na terra ainda. Porque choram por quê? Porque choram porque estão vendo pessoas que estão em situação de choro. A palavra de Deus diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Ou seja, o nosso choro precisa ser de acordo com a direção do reino de Deus. Qualquer outro choro para Deus não é digno de ser consolado. Não estou dizendo que Ele não consolará esses menores, mas eu estou falando que até o choro da contrição por causa do pecado deve ser porque você se arrependeu, para que você volte para a funcionalidade do reino de Deus, e nunca para uma rota de saída de emergência para viver a sua própria vida. Sabe que muitas vezes eu vejo gente chorando na minha frente de remorso por conta do pecado e penso, essa pessoa não está disposta a mudar. Esse choro é aquele choro de crocodilo que a gente diz, é aquelas lágrimas de crocodilo. Essa pessoa não está disposta a mudar de vida. Sabe o choro que Deus consola? O choro de profundo arrependimento, o choro de profunda contrição, o choro de profunda compaixão, o choro de profunda fome. Pai, eu desejo a sua presença. Eu estou chorando porque assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pela sua presença, Senhor. Esse choro Deus consola. Sabe que Deus não vai consolar choro de projetos que você começou e você está tentando terminar. Sabe que o choro que Deus consola te coloca no seu braço e diz: meu filho, eu vou te levar até a alegria plena. Sabe qual que é? É quando você decide se moldar ao reino de Deus. Versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso não é passivo, irmão. Manso não é uma pessoa que carece de atitude, porque ao mesmo tempo que eu vejo um Jesus ensinando a gente a descer, eu vejo um Jesus ensinando a gente a subir e tomar, a força, com violência. Eu vejo um Jesus que não tem pressa, mas tem urgência sobre tomar o trono, sobre governar sobre toda a terra. É um Jesus que não tolera qualquer coisa. O manso não é aquele que tolera, o manso é aquele que ama. O manso é aquele que espera, o manso é aquele que sofre por, o manso é aquele que é pacificador, o manso é aquele que, se depender dele, pessoas serão tocadas pela presença de Jesus. E ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, sabe de uma coisa que eu percebo aqui, irmãos? Eu percebo que a mansidão é a porta de entrada para que você possa governar com Cristo. Mansidão é a porta de entrada para você assumir junto com Cristo o governo. Porque se você não sabe, Jesus está nos convidando a governar com Ele.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, que são fartos. Uma vez Paulo vai dizer aos romanos, e lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Ele vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo 17 seguinte, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. Jesus está falando fome e sede. Fome e sede, comida e bebida. Fome e sede de justiça, comida e bebida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. E Paulo está falando aos romanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então a fome que a gente tem que ter não é por comida ou bebida. E óbvio, gente, irmãos, eu gostaria de ter muito mais tempo para falar disso, mas preste atenção nisso. É óbvio que quando Jesus fala de comida e bebida, ou quando Paulo fala de comida e bebida, é óbvio que ele não está falando sobre a perseguição da comida literal. Ele está falando sobre a ansiedade da vida. Ele está falando sobre a ganância da vida. Comida e bebida no contexto aqui é aquela perseguição à riqueza, perseguição a ter as coisas materiais. É isso que Jesus está falando. E Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida ou bebida, mas é justiça. Aí você pode dizer, mas ele falou mais: justiça, paz e alegria no Espírito. Não, ele está falando, o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito. Ou seja, o reino de Deus é justiça. Se você perseguir a justiça, você terá paz. Se você perseguir a paz, você terá alegria. Então o reino de Deus é para aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que decidiram abrir mão das fomes e das sedes passageiras para perseguir uma fome e uma sede espiritual, uma fome e uma sede que transcende as coisas dessa vida. Irmãos, nós precisamos nos moldar ao reino de Deus dessa forma. O que é justiça, senão o estado daquilo que é como se deve ser? Sabe que nós estamos vivendo em dias onde as coisas estão sendo distorcidas, deturpadas, relativizadas. Elas estão saindo do seu estado original. Para Deus, sim é sim, não é não. Qualquer tipo de inverdade é mentira. Qualquer tipo de distorção, mesmo que desapercebida da verdade, é mentira. Então o que é injustiça? Qualquer coisa que milimetricamente se ausentar da verdade. Então bem-aventurados são aqueles que perseguem com fome e com sede a verdade, a retidão, a justiça de Deus. Então a gente está tentando relativizar, a gente está tentando amolecer a verdade, a gente está tentando liquidificar a verdade, a gente está falando não é bem assim. Sabe que não é bem assim, já é não ter fome e sede por justiça. Sabe que a internet deu voz para todos vocês, e agora todos vocês podem pegar um celular e twittar, e postar um story, e repostar um vídeo com a sua opinião. Cuidado, cuidado pelo amor de Deus, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquela bandeira teológica que você levanta. Cuidado, tem gente aqui que não sabe nem o que é calvinismo e está levantando bandeira de calvinismo. Pelo amor de Deus, cuidado. Tem gente que não sabe nem o que é arminianismo e está levantando bandeira de arminianismo. Cuidado, tem gente que não sabe nem o que é espectro de direita e de esquerda política e está levantando uma bandeira. Cuidado, você está talvez adulterando a verdade. Nós somos aqueles que precisam ter fome e sede daquilo que é reto, que não se varia, não muda, reto. Eu não estou falando de que você deve votar em A ou B. Nós não vamos fazer isso aqui em cima, nunca. Nós não vamos fazer isso aqui em cima, não. Nós não vamos levantar bandeira política de jeito nenhum aqui, nós não vamos. Agora, pelo amor de Deus, persiga a verdade. Para de emitir sua opinião, emita a verdade. Ninguém quer saber da tua opinião, meu irmão. A galera quer saber da verdade. Ninguém vai ser transformado pela tua opinião, a galera vai ser transformada pela verdade. Para, pelo amor de Deus, de postar história de qualquer coisa, de qualquer jeito, sem perseguir a verdade. Sabe, antes
lê um negócio e fala: isso é bonito aos meus olhos, mas deixa eu ligar para o pastor, deixa eu mandar para o pastor e perguntar se isso aqui é verdade. Não precisa ser para mim não, pode perguntar para quem você quiser, desde que a pessoa que está te orientando diga a verdade, pelo amor de Deus, que a gente está fazendo um desserviço. Em nome do reino de Deus a gente está atrasando as coisas, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer com os que têm fome e sede de justiça? Serão fartos. Serão fartos. Serão fartos. Serão supridos. Serão supridos, serão fartos. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão como Davi dizendo em Salmo 23: eu não sinto falta de nada. Porque alguém que decidiu entrar, ou está no caminho para entrar na retidão da justiça de Deus, quando olha para o lado, percebe que aquilo lá não é para ele, aquilo lá não é para ele. Eu estou em paz aqui, eu estou pleno aqui, eu não quero sair daqui, eu estou farto aqui. Alguém está me entendendo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meu Deus, quando Jesus diz como nós devemos orar, Ele diz: portanto vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração carrega o princípio da misericórdia e carrega implicitamente o princípio da misericórdia, simplesmente pelo fato de que Jesus não orou assim: meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na minha vida, assim como a tua vontade é feita no céu. Sabe, o meu pão de cada dia, me dá hoje o meu pão. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm, que estão endividados comigo. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Jesus não orou assim. Percebe como a perseguição por justiça, com fome, com sede, deve ser radical? Porque tem problema orar assim? Tem. A gente está tentando resolver o problema do individualismo e do egoísmo no meio da igreja. A gente está tentando de todas as formas, orando a Deus que nos dê senso de coletividade. Mas sabe que essa relativização do nós em prol do eu trouxe a gente até aqui. Uma geração que está tentando se emancipar o tempo inteiro, está tentando ficar sozinho, quando a palavra de Deus só abençoa a gente, só garante bênção para a gente na coletividade, só garante bênção para a gente no todo. Eu junto com você temos a graça de Deus, eu sozinho não tenho. Então o princípio da misericórdia é dizer: eu estou precisando de pão, mas o meu irmão também. Estou precisando de perdão, mas o meu irmão também. Estou precisando de livramento, mas o meu irmão também. A gente não pode falar de cancelamento, cultura do cancelamento, sem falar de cultura de misericórdia antes. A gente não pode falar sobre contra a cultura do cancelamento se não falarmos sobre cultura da misericórdia antes. Porque a cultura do cancelamento, vocês estão aqui comigo? Já estou terminando. Porque para mim a cultura do cancelamento é o que de mais absurdo existe na falta de cultura de misericórdia. Quando eu exponho o irmão meu, quando eu ataco um irmão meu, eu já rompi com o primeiro princípio, que é: meu irmão está precisando de perdão também, assim como eu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Vocês estão comigo aqui, gente? Precisamos ser cristãos melhores. O reino de Deus vai nos tornar gente excelente. O reino de Deus vai nos tornar gente exemplar diante da sociedade.
Bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando Jesus chama uma criança para se sentar no colo dela e diz: se você não for como uma criança, você não pode herdar o reino dos céus. Ele está dizendo: sabe quem vai vê-lo? Quem vai ver o reino de Deus, não é quem vai esperar para ver vindouro. Estou falando que vai perceber o reino de Deus, perceber o rei. São os limpos de coração. E eu chego à conclusão do seguinte: sabe que tem roubado a presença de Deus nos nossos cultos, nos nossos devocionais? A gente mesmo. A gente deixou a pureza no olhar, a gente deixou a pureza no coração. Eu disse esses dias aqui que o que vai continuar fazendo com que Deus manifeste sua presença no nosso meio é o como nós conseguimos ser ou quanto que nós conseguimos ser como crianças maravilhadas, puras, com expectativas puras. Eu não quero que a presença venha aqui para que todo mundo pense no final que eu sou ungido. Isso já não é mais pureza. Quando eu falo de pureza, a gente não está nem chegando ainda no ponto do pecado moral, do pecado lá, do escracho do pecado. Eu não estou falando nem disso. Eu estou falando aqui das pequenas intenções, porque Deus já havia prometido a partir do salmista Davi, em Salmo 24: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo? Quem participará do seu reino? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, aquele que constantemente purifica suas mãos, limpa o seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, que eles verão a Deus. A proposta de ver a Deus aqui, eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre só esse versículo, porque a proposta de ver a Deus aqui começa micro e se torna macro, né? Eles verão a Deus no contexto do simples, de perceber, de discernir Deus, coisa que sacerdotes velhos já perderam por causa da falta de pureza do coração. Samuel percebe um Deus que está dentro da casa de alguém que não percebe mais Deus, Eli. O puro de coração vê Deus, enquanto que o velho, com o coração manchado, adulterado pela religiosidade, já não consegue mais ver Deus. Mas a gente consegue ver Deus também no âmbito do funcionamento. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Eu preciso ir nascendo de novo. Eu preciso, uma vez justificado, buscar justificação. Uma vez santificado, buscar santificação todos os dias da minha vida. Para quê? Para que eu continue percebendo Deus. E por último, ver Deus no âmbito do governo pleno, vindouro. Aqueles que não são puros de coração não verão a Deus, não verão Deus governando a nível de galardão, a nível de governo, não verão. 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Falta só 2, irmãos. 3, falta só 3, bem rápido, eu já estou terminando. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como eu disse, pacificador não é passivo. Passivo é aquele que tolera o pecado. Pacificador é aquele que, a partir da justiça de Deus, não tolera o pecado. Agora, a palavra de Deus nos garante o seguinte: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos não quer dizer tolerar todo mundo, aceitar todo mundo, mas quer dizer amar todo mundo. Quer dizer estar disposto a se esvaziar para que o outro encontre espaço dentro de você. Bem-aventurados os pacificadores, até porque o nosso rei é o príncipe da paz. Portanto, ele espera de nós que nós sejamos pacificadores também, que a maneira com que ele vai governar é a partir da paz. Vocês já estão cansados? Não? Então vamos lá. 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
Por causa do quê? Da justiça. A justiça, ou a fome e sede pela justiça, fará com que inicie-se uma perseguição. Eu disse hoje de manhã que eu ouvi uma frase do Denzel Washington essa semana que dizia: se você não está sendo incomodado por Satanás, tem alguma coisa errada com você. Aí eu não estou falando de luta pessoal. Olha, você não sabe a luta, pagar o boleto. Estou falando disso. Não sabe a luta que é, rapaz, meu trabalho lá, meu chefe. Não estou falando disso não. Para de pensar em você. Estou falando de perseguição mesmo. Eu estou falando de opressão mesmo. Eu estou falando daquela tensão que a gente está sentindo, os espirituais estão sentindo nessa estação. Eu estou falando dessa tensão que os espirituais estão começando a sentir nas regiões celestiais. O mundo está entrando em guerra, mas é muito maior do que essa guerra visível. Eu não sou conspiracionista, não. Eu estou falando de uma guerra invisível, mas muito mais real. Nós vamos ser perseguidos na intelectualidade, na nossa fé. Eu disse aqui esses dias: aquele que tem fé líquida nos próximos anos sucumbirá. Você precisa saber defender sua fé. Se você não souber defender sua fé, você sucumbirá facilmente, porque existe uma perseguição intelectual. E ele vai falar que os perseguidos por causa da justiça têm o reino dos céus, assim como aqueles que têm fome e sede de justiça também têm. E por último, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se, regozijem-se, porque é grande o vosso galardão no céu. Quando Paulo estava dizendo que a leve e momentânea tribulação produzirá eterno peso de glória, ele estava dizendo muito mais do que as nossas tentações humanas e carnais, momentâneas e pequenas diante da glória que está por vir. Ele está falando sobre gente que decidiu sofrer. Alô? Ele está falando de gente que decidiu sofrer. Irmãos, qualquer outro evangelho que você ouviu que não fala de sofrimento é mentiroso. O evangelho é a premissa para o sofrimento, porque o sofrimento vem da doação, o sofrimento vem do esvaziar-se. O sofrimento não vem de ganhar. Ninguém sofre quando ganha, sofre quando perde. A nossa carne se perdendo o tempo inteiro, a nossa alma perdendo o tempo inteiro. Só que a leve e momentânea tribulação produzirá eterno peso de glória. Será grande o nosso galardão. Sabe, irmãos, não é em vão o preço que você está pagando para gastar uma vida aos pés de Jesus. Não é em vão o preço que você está pagando da atenção de diariamente estar aos pés do Senhor. Não é em vão, é grande o vosso galardão. Sabe que a glória, o peso da glória de Deus é eterno em comparação com a leve e momentânea tribulação. Eu não quero outro reino, nem o das trevas, mas nem o meu, nem o do mundo. Eu quero o reino de Deus. Eu quero ir me moldando ao reino de Deus. Lembre-se, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque essa mentalidade está te oferecendo ajuda. Você é alguém que está afundando no barco, e o reino de Deus está vindo falando: vem, arrependa-se, muda a mentalidade, eu te salvo. Agora, se você ficar aí, é por sua conta. É por sua conta. E sabe o que Deus está falando para a gente? Moldem-se, mudem agora mesmo. Não deixa para amanhã, muda agora, irmão. Transforme-se agora. Entre num processo de mudança agora mesmo, porque é chegado o reino dos céus, e o reino de Deus vai vir. O rei que vai governar eternamente, que nós amamos cantar, amamos estudar sobre, é o mesmo Deus que está governando agora. Não tem como você não querer o reino de Deus agora e querer o vindouro, que é lindo, que é grandioso. Você precisa querer o reino de Deus agora. Você precisa se moldar ao reino de Deus agora. Aleluia. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Nós vamos orar por isso. Vamos colocar a mão no nosso coração. Vamos pedir para que o Senhor nos toque com tudo aquilo que a gente falou aqui. Vamos lá, ora isso com as suas próprias palavras. Ore com as suas próprias palavras agora, irmãos. Gostaria gentilmente de pedir todos em pé agora. Ore com as suas próprias palavras agora. Peça: venha o teu reino, Senhor.
Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Muda a minha história a partir do teu reino. Muda a minha vida, Senhor. Diga: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Vamos lá, gente. Irmãos, vamos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oro para que o seu Espírito Santo agora, Pai, possa cair sobre nós com glória agora, nos ensinando no Espírito aquilo que a gente aprendeu na mente. Nos ensina no Espírito aquilo que a gente aprendeu na mente. Vem com o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Senhor.